Meu nome é Daniela, eu tenho 41 anos, sou empresária e eu nasci e me criei na miséria, num lar muito pobre. Meu pai, eu cresci com ele batendo na minha mãe e eram brigas todos os dias, todos os dias. E tinha um mal na minha família, de miséria mesmo, que meus bisavós pediram, meus avós pediram, minha mãe, minhas tias, e chegou a mim. Eu pedi na rua para poder comer. Nós morávamos em barraco, não tinha nada, nada. Eu só tinha o que vestir quando as pessoas davam. A gente vivia de cesta básica e de doações, porque nós não tínhamos condições. Eu pedia comida. Eu nunca pedi dinheiro, olha, eu quero uma moeda, nunca. Eu lembro muito bem que eu pedia assim para comida mesmo, eu batia nos prédios e eu pedia se tinha arroz, se tinha pão, podia ser pão duro, era muito pobre mesmo. E aí eu fui crescendo, né, me tornando uma adolescente assim, muito preocupada. Eu não fui assim uma adolescente que ficava com as amigas e assim, trabalhando, ganhando muito pouco, mas pelo menos dava para comer o mínimo necessário. E eu me tornei uma mulher muito agressiva, muito nervosa, até que eu conheci o meu esposo quando eu conheci ele, eu já falei para ele, olha, eu sou assim, se quiser bem, se não quiser, vai para o teu caminho, porque é assim que eu sou, então tinha que ser do meu jeito as coisas. E, e isso acarretou assim, muitas brigas desde o início do namoro. O meu pavio era muito curto, então eu era muito agressiva, muito, a ponto de, por várias vezes, numa discussão, eu avançar em cima dele, eu querer bater nele. Até minha mãe, às vezes, ela vinha falar comigo e eu falava áspero com ela, eu não respeitava. E ela, à noite, de madrugada, ligou o rádio para ouvir uma música e aí eu estava com ela. E eu me lembro que o receptor do rádio quebrou exatamente na rádio da igreja. E tinha um bispo que tava falando, né? E tudo aquilo que ele estava falando era exatamente a vida da minha mãe. Isso eu me lembro assim nitidamente. E eu olhava para minha mãe e falei, mãe, como que ele sabe a nossa vida? E aí a gente começou a acompanhar as programações do rádio, né? E a minha mãe falava, eu preciso ir nessa igreja, eu preciso ir nesse lugar. Eu tenho que ir nesse lugar, esse lugar aí eu nunca fui, porque eu já fui em tantos, mas esse aí eu nunca fui. Quando nós entramos assim na igreja, a primeira coisa veio um pastor falar com a gente, nos recebeu. Foi assim uma recepção muito calorosa, muito segura, e ele falava firme. E nós assistimos, né, a reunião naquele dia, e eu era uma pessoa que eu via vulto, eu não dormia à noite. A minha mãe também, ela não dormia à noite, passava a noite inteira em claro, insônia. E naquele dia, quando nós saímos da igreja, nós saímos leve, nós saímos muito leve. E assim, com um outro semblante, porque nós chegamos cabisbaixo, desesperado, sem direção. E nós saímos com uma direção. E naquela noite nós dormimos, todo mundo dormiu em casa. E eu vi que era um bom lugar. Foi assim, a melhor decisão da minha vida. Porque eu era uma pessoa temperamental e quando eu comecei a frequentar, eu já comecei a me enxergar, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. E com isso foi melhorando, fui mudando, fui eliminando aquele orgulho, aquela prepotência. Eu percebi que assim, eu fui me limpando, fui me enxergando e me limpando, obedecendo. E foi quando me foi apresentado o Espírito Santo, porque nas reuniões eu ouvia falar do Espírito, eu falava, mas quem é o Espírito Santo? E aí eu comecei a buscar ardentemente.
Eu levantava de madrugada para orar, eu fazia jejum, eu comecei a ir todos os dias na igreja. Eu me entreguei de verdade, assim, eu comecei a meditar na palavra de Deus. Eu lembro que o pastor falou assim, uma vez ele falou assim: você não come? Você não bebe? Você não vai no banheiro? Então, você tem que ler a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia é o alimento espiritual. E quando eu ouvi isso, eu falei, é verdade, eu preciso alimentar o meu espírito. E como que eu vou alimentar meu espírito? Com a palavra de Deus. Então eu tive sede de conhecer a palavra de Deus. E aí um belo dia, numa quarta-feira, eu falava, meu Deus, eu quero gritar para o mundo inteiro que o Senhor existe, porque é como assim, como o infinito entrar dentro do finito, é mais ou menos assim. E era uma explosão muito grande, então eu senti uma paz muito grande. Foi muito bom, muito bom. O dia que eu encontrei o Espírito Santo foi o dia mais feliz da minha vida. E aí, a partir desse dia, realmente tudo mudou, porque até então estava tendo algumas mudanças consideráveis do lado de fora. Só que dentro mudou. Eu me tornei uma pessoa realmente muito ponderada, paciente. Nasceu um amor muito grande pelas pessoas. Eu comecei a enxergar as pessoas diferente. Então eu me lembro que meu esposo ainda não estava convertido. E às vezes acontecia, lógico, as discussões, e às vezes ele brigava. Eu já não conseguia mais brigar com ele. Eu já não conseguia mais enxergar aquela discussão como um problema. Quando houve essa mudança em mim, eu me lembro que um dia ele chegou em casa e eu estava lendo a Bíblia e ele falou assim, ele começou a chorar. E eu não entendi, aconteceu alguma coisa, né, com você? O que aconteceu? E aí ele falou assim, eu quero ter o que você tem. E foi glorioso aquele dia. Naquele dia o meu casamento foi resgatado. E com isso a minha visão com o Espírito Santo dentro de mim, imagina, Deus dentro de mim, a minha visão mudou. Então não tem por que mais eu ter uma vida fracassada. Então ali minha visão abriu, eu comecei a buscar, né, essa sabedoria de como ter uma vida diferente, de como ter uma vida rica, né? Que é o que o Espírito Santo ele traz de presente para o ser humano, ter uma vida completa. Então hoje, graças a Deus, eu sou empresária, né? Tenho casa, tenho carro, tenho uma vida totalmente abençoada, viajo o mundo inteiro. Vou 1, 2 vezes por ano para fora do Brasil, uma menina que era pobre, que não
Nunca imaginou ter um carro, nunca imaginei. Hoje eu conheço vários países, então minha vida foi transformada. E nada disso, eu digo sempre, nada disso é mais importante do que o Espírito Santo dentro de mim. Ele é o meu maior tesouro.